Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e seja bem-vindo ao meu canal, onde aqui irei te apresentar todos os conteúdos de física e resoluções dos principais exercícios. Hoje nós vamos trabalhar aqui, resolução da Unicamp de 2022 para o ingresso agora em 2023. Se você não conhece meu trabalho, peço para entrar aí nas nossas videoaulas e conhecer um pouquinho. Se inscreva no canal que eu garanto que você não vai se decepcionar. Deixe o seu like e seu comentário se você gostar desse nosso vídeo. Bem, vamos resolver então aqui as questões desta prova? Vem comigo. Questão 33. A pele humana detecta simultaneamente com uma sensibilidade de que sistemas artificiais não conseguem reproduzir vibrações, forças elásticas, texturas e escorregamento de objetos sob sua superfície. Sensores tácteis que apresentassem respostas análogas à pele humana seriam muito desejáveis. A figura a seguir ilustra um modelo simples utilizado no estudo da resposta da pele humana. Na referida figura estão representados o peso P do bloco, a força normal N, a força de atrito FAT, aplicada pela superfície da pele no bloco de massa M e uma força externa F aplicada na mola. A constante da mola é K de 10 newtons por metro e a massa do bloco M é de 4 gramas. Na iminência de movimento, a deformação da mola é ΔX 3 milímetros em relação ao seu comprimento de equilíbrio. Qual que é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a pele? Vem comigo para a gente fazer essa no quadro. Fiz a representação do bloco mais uma vez para a gente poder discutir com detalhes a ação dessas forças que o enunciado mencionou. Coloquei os dados que ele nos deu e ele pediu o coeficiente de atrito estático, entregando a seguinte palavra-chave: iminência do movimento. Sempre que você lê iminência do movimento, saiba que o bloco, o objeto em si, ele está em repouso, ele está parado, mas naquele limite em se movimentar. E sempre nessa iminência a gente tem a força de atrito estática máxima atuando. Tá? Então é o conceito da força de atrito. Se você não lembra, vou colocar aqui em cima para você, bem aqui no cantinho vai aparecer aquelezinho com uma videoaula sobre a força de atrito. Beleza? Bem, dá para a gente fazer bem rápido e direto esse problema, mas a minha proposta é te ensinar a física de forma detalhada. E não simplesmente faz isso, isso e isso. Porque aí tem aquela história, se vier igual você resolve, se tiver uma pequena mudança, aí você vai falar, é uma pegadinha. Pegadinha não existe, pegadinha é quando a gente só decora. A gente não está ali preparado para resolver qualquer tipo de problema porque tem conceito definido, beleza? Então vou fazer um pouquinho mais detalhado, vamos lá? Bem, então o que a gente tem que analisar aqui? As forças estão atuando no bloco, então eu tenho que separar o bloco. Para não fazer o diagrama de corpo livre, se você não sabe, vou pôr uma videoaula ao final em que eu ensino sobre o diagrama. É você representar o bloco como um ponto e pôr os vetores. Mas eu vou pôr na figura para te chamar a atenção. Porque a força F ela não está atuando no bloco. E ele quer a força de atrito que está aqui com o bloco. Então eu preciso saber quem é essa força F no bloco. Lógico que se a situação está em repouso, a força F é a responsável por chegar lá. Então a força F é quem está ali, mas eu preciso entender quem ela é para poder determinar, tá? Bem, então o que a gente vai analisar? Essa força F é alguém que está fazendo na mola. Então a reação dela, sei lá, está na mão de alguém. Está num objeto, num animal, numa máquina, em outra pessoa, a reação dessa força. Essa força é alguém fazendo na mola. Mas isso não importa. O que importa é, se ele puxa a mola, o que a mola faz? Uma força contrária. Vou fazer esse vetor um pouquinho menor, só para poder caber aqui, tá? Teria de ser de mesmo tamanho. Bem, ela faz uma força contrária para restaurar. Isso é força elástica. Fica tranquilo que se você não lembra dos assuntos, vai aparecer aqui o izinho com várias videoaulas sobre a ação dessas forças para você assistir, se tiver com conceito faltando, beleza? Então, ó, força puxando a mola não quer ser puxada, ela restaura o seu estado inicial exercendo uma força de mesmo módulo. Bem, deste lado a essa força oposta, para ver o par de ação e reação, eu tenho para o outro lado da mola a força elástica. Pronto.
Essa é a força elástica que atua na mola. Como o objeto está em repouso, a força F é a própria força elástica, beleza? Só que note, a gente ainda não chegou lá no bloco. Então aí a gente tem uma corda. Vamos adotar que seja uma corda, ele não mencionou nada, poderia ser a própria mola, e aí ponto, já estava lá direto. Como há uma cordinha, vamos fazer essa discussão na cordinha? Sempre que há uma corda, a gente tem uma força de tração que atua nas extremidades da corda. Então aqui em verde eu coloquei para vocês a força de tração. Se vocês fizerem uma análise, quem que é esta força de tração? Em módulo, ela é igual à força elástica. E esta força elástica em módulo é igual à força F. Aí você pergunta, Hilton, precisava de tudo isso? Não, dá para fazer mais direto. Só que eu queria te mostrar que sempre que trabalharmos com bloco, com leis de Newton, é necessário identificar todos os pares de ação e reação. Exercícios de bloquinhos, é necessário que vocês saibam as 3 leis. Né? A identificação da terceira lei é uma das partes mais fundamentais. A primeira lei vem com a teoria de que tipo de movimento vai estar atuando, assim como a segunda lei, tá? Mas sempre que for trabalhar com bloquinho, identifique os pares de ação e reação, porque facilita. E vá na pergunta, né? Ele quer saber qual é o coeficiente de atrito no bloco, então você tem que pegar todas as forças do bloco. E a força que está no bloco é a tração. É ela que está ligada ao bloco. No bloco M, a gente tem força de atrito para um lado, tração para o outro, na horizontal. Na vertical, peso e normal. Beleza? Então a gente pode dizer que se estivermos olhando para um eixo Y, a gente tem que, como ele está em repouso, está parado, a força normal é igual à força peso. Beleza? E em X, quem que a gente tem lá no bloco? Vamos escrever que a gente está olhando para o bloco. No bloco. Em X, a gente tem que a força de atrito, que na eminência do movimento é a estática máxima, ela é igual à força de tração. Só que quem que é a força de tração? É a força elástica. Tranquilos? Ou a força F. Mas aqui a gente vai partir da ideia da força elástica, porque ele deu a constante e a deformação da mola. Tranquilos? Então assim, a força F só foi para dizer que houve uma força puxando. Esta força distendeu a mola. Quem distende gera força elástica. Então a força F feita é a própria força elástica. Como eu tenho aqui no bloco, a força elástica é a tração. Essa é a ideia. Vamos partir então aqui da situação em que a força de atrito estática máxima é igual à força de tração, que nesse caso vai ser a nossa força elástica. Entenderam bem? Devido aos dados que nós temos no problema. Por isso que é fundamental fazer um esquema, retirar os dados, fazer análise teórica, para daí saber qual expressão utilizar. Essa é uma sequência importante na física. Se você tem dificuldade de como interpretar um problema, eu vou pedir o seguinte, você vai escrever assim, professor, eu quero uma videoaula de como interpretar problemas de física, e eu gravo para você, beleza? Escreve aí no comentário. Se tiver bastante comentário, eu gravo ela. Bem, vamos para a resolução então? Força de atrito estático máxima. Ela é calculada como coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Força elástica é calculada como coeficiente vezes a deformação. Tá? Então, vai ter videoaula de força de atrito, vai ter a videoaula de força elástica para você aprender, vai ter uma videoaula de leis de Newton. Fique tranquilo, se você tiver dúvida, acesse aí. Bem, ele quer esse coeficiente normal. A normal é o peso. Então a gente pode trocar assim, ó. Mi, peso, constante elástica, deformação. Portanto, o coeficiente estático que ele quer é a constante elástica, deformação, e o peso passa dividindo. O peso, mg. Tá aí, ó os dados. Constante, ΔX, massa e a gravidade, que a gente sabe que vale 10. Vamos lá? Substituindo os valores aqui, então a gente passa a ter a constante de 10
Só que note, ela é Newton vezes metro. Está em milímetros. Mili. 10 a menos 3. Vamos colocar aqui. 3, 10 a menos 3 metros. Para não esquecer. Massa. Grama. Newton obriga a massa a estar em quilograma. Grava isso. Newton obriga a massa a estar em quilogramas. Então, isso aqui vai ficar 4, 10 a menos 3 quilogramas. Então, a massa é 4, 10 a menos 3 e a gravidade 10. Beleza? Ó, 10 a menos 3 com 10 a menos 3, 10 com 10. O coeficiente de atrito ficou 3/4. Ou seja, 0,75. Se eu não me engano, a gente tem uma potência de 10. Vamos analisar ali. Isso, potência de 10. Letra C, ó. 0,75, 7,5, 10 a menos 1. Coeficiente de atrito é adimensional. A gente estaria dividindo força normal por força elástica. Força por força. Não tem dimensão. Então tá aí, resposta dessa questão, letra C. Você que chegou até aqui e gostou da nossa videoaula, tá inscrito no canal? Não? Se inscreve agora. Entra aí e se inscreve, dê o seu joinha, faça um comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, fazer o algoritmo aí reconhecer que a gente está levando um trabalho de qualidade para você. Saiba que o meu trabalho aqui, ele é feito para te ajudar a atingir os seus objetivos. Eu quero ver você aprovado, você passar no vestibular que sonha. E depois ir aqui, ó, no @paralelo de física lá no Instagram e falar: professor, passei graças às suas aulas. E eu reposto para você com todo orgulho. Bem, ainda temos bastante aula, temos o 2023 ainda aí completo pela frente. E eu te aguardo e te espero em nossa próxima videoaula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.